Epicteto, citações que transformam vidas. Estoicismo. Às vezes, basta uma frase, uma única frase, dita no momento exato, pode atravessar camadas que ninguém nunca conseguiu tocar. Quando tudo parece desabar, quando o peito aperta sem nome, quando o mundo se torna um lugar silenciosamente cruel, uma frase pode encontrar você, não para resolver, mas para lembrar que mesmo no caos, há um lugar dentro de você onde a lucidez ainda respira. Foi assim com Epicteto. Ele não teve uma vida fácil. Foi escravizado, foi ferido, teve tudo negado, menos a liberdade de pensar. E foi nessa liberdade invisível, inacessível a qualquer outro ser humano, que ele construiu sua força. Não a força do corpo, mas a força da alma que escolhe, mesmo ferida, continuar de pé. Quando você lê Epicteto, não parece apenas filosofia, parece uma carta. Uma carta escrita por alguém que já sentiu o que você sente, mas que se recusou a afundar. Ele não grita, ele não promete soluções mágicas, mas ele aponta para onde dói e para onde ainda pode existir cura. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que uma mente bem treinada. E Epicteto fez disso um caminho. Ele nos treina palavra por palavra, a lembrar que não somos o que nos acontece, somos o que fazemos com o que nos acontece. E essa pequena diferença muda tudo, porque quando sentimos que perdemos o controle da vida, quando tudo parece desordenado e injusto, Epicteto nos devolve o essencial, o poder de escolha, o poder de resposta, o poder de não se abandonar, mesmo quando tudo ao redor nos abandona. E é isso que este texto traz. Não fórmulas, não promessas, mas encontros com frases que não querem apenas ser citadas, querem ser vividas. Porque, no fundo, há momentos em que uma frase certa, dita no silêncio certo, pode nos devolver a inteireza que pensávamos ter. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos dela. A mente é um espelho quebrado. Reflete tudo em fragmentos, interções, suposições. Nem sempre vemos que acreditamos. E nessa confusão silenciosa entre fato e ideia, nasce grande parte da nossa. Epicteto não está dizendo que a dor não existe. Ele está dizendo que ela começa a se transformar quando reconhecemos o quanto estamos misturando realidade com projeção. Você não sofre porque alguém atrasou uma mensagem. Você sofre porque julgou esse atraso como desprezo. Você não se sente insuficiente por não ter sido escolhido. Você se sente assim porque interpretou o silêncio do outro como uma rejeição pessoal. O sofrimento não nasce dos fatos, nasce da história que contamos sobre os fatos. E quando essa história é repetida sem consciência, ela se torna verdade. Uma verdade pesada, rígida, que molda seus gestos, suas reações, suas noites sem sono. Epicteto nos convida a uma separação que parece simples, mas é profundamente transformadora. Distinguir o que aconteceu da ideia que fizemos sobre o que aconteceu. Esse espaço entre o real e o imaginado é onde mora a liberdade, é onde podemos respirar, desacelerar, questionar. A paz não nasce de controlar o mundo, nasce de reinterpretar com honestidade, de olhar para aquilo que parece tão óbvio, tão ofensivo, tão cruel e perguntar: isso é realmente sobre mim? Ou é só mais um reflexo distorcido do que já carrego dentro? Quando você começa a praticar essa distinção, algo muda. Você deixa de ser refém do que sente e passa a ser responsável pelo que alimenta dentro de si. E é nesse ponto que o caos começa a ceder espaço para a lucidez. Não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a não acreditar em tudo que a sua mente te contou. Se alguém te provoca, saiba que tua mente já estava vulnerável. A raiva raramente nasce do outro, ela nasce em nós. E o outro apenas toca sem saber, num lugar que já estava em carne viva. Um comentário atravessa você, uma crítica parece pessoal demais, um olhar te desmonta, mas a raiz não está lá fora, está no que ainda não foi curado aqui dentro. Epicteto enxergava isso com uma clareza quase cirúrgica. Ele não culpava os provocadores, ele olhava para o lugar que ainda dói, para o ponto cego da alma, onde algo precisa de atenção. Se uma palavra te tira do eixo, não é sobre a palavra, é sobre o eixo que ainda está frágil. E isso é libertador, porque enquanto culpamos o outro, ficamos presos no jogo de reação. Reagimos, explodimos, nos explicamos demais. Mas nada disso nos fortalece, só alimenta o ciclo. Só reforça a ideia de que o controle está sempre nas mãos de quem nos atinge. Epicteto nos oferece outra direção. Ele propõe que usemos cada provocação como espelho. Se doeu tanto, é porque há uma ferida ali. E ao invés de esconder essa dor, ele nos convida a olhar com honestidade, a acolher o que ainda não foi resolvido, a ver o insulto não como ofensa, mas como sinal. Não se trata de aceitar abuso, mas de não entregar o próprio centro a cada palavra atravessada. É um treino silencioso, escutar sem absorver, sentir sem se perder, respirar fundo e dizer para si mesmo: isso tocou em algo meu, e é esse algo que precisa ser olhado, porque no fim, quem está em paz não se abala com facilidade, conhece, não se curva ao ruído. E quem pratica a presença estoica aprende que nenhum insulto tem mais força do que a integridade de uma mente que já não precisa provar nada para ninguém. 3. A liberdade está em desejar que as coisas aconteçam como acontecem. A maior prisão não é física, é mental. É esperar que o mundo siga nosso roteiro invisível, que as pessoas ajam como gostariam, que a vida se curve às nossas expectativas. E quando isso raramente acontece, nos revoltamos, sofremos, lutamos contra o que é,
como se fosse possível forçar o rio a correr para trás. Epicteto aponta um caminho que parece radical. Ele não diz apenas para aceitar o que acontece, ele vai além. Diz que a verdadeira liberdade começa quando você deseja que as coisas aconteçam exatamente como acontecem, não porque tudo é bom, mas porque tudo é inevitável. E lutar contra o inevitável é adoecer aos poucos. É difícil entender isso de imediato. Parece resignação, parece desistência, mas não é. É clareza. Clareza de que resistir à realidade não transforma a realidade, só destrói sua paz. Clareza de que, quando você para de lutar contra a correnteza, pode finalmente começar a nadar com ela. Não significa que você aprova o que dói. Significa que você escolhe aprender com o que dói, que não fica mais preso no por que isso aconteceu, mas mergulha no o que isso veio me mostrar. E essa mudança de foco muda tudo, porque tira você do papel de vítima e te coloca no centro da própria jornada. Há um alívio sutil nesse, um alívio que não vem da passividade, mas da aceitação ativa, da consciência de que controlar tudo é uma ilusão e que a verdadeira força está em fluir com o que é, sem perder de vista quem você escolheu ser. Quando você deseja que a vida seja como é, você para de negociar com o impossível e começa a dialogar com o real. Começa a encontrar sentido no que antes era só dor. E essa liberdade silenciosa, firme e imensa não depende de mais nada além de um olhar novo sobre o que sempre esteve aí. 4. Não busque ser admirado, busque ser íntegro. Em algum momento da vida, quase todo mundo aprende que ser admirado é um caminho para se sentir aceito. Então começamos a moldar gestos, a calibrar palavras, a esconder dores e exagerar virtude. Tudo isso com um único desejo escondido: ser reconhecido, ser visto com bons olhos, ser alguém que agrada. Mas Epicteto nos convida a um movimento oposto. Ele nos lembra que a admiração é frágil, é externa, é dependente do olhar alheio. Já a integridade é silenciosa e interna. Ela não precisa ser mostrada, ela não se dobra ao gosto do outro, ela não se adapta ao aplauso, ela permanece, mesmo quando ninguém está olhando. Quantas vezes você já se perdeu tentando ser aquilo que esperavam de você? Quantas vezes abafou a própria verdade para caber numa imagem mais confortável? A admiração, quando é buscada como validação, se torna prisão, uma armadilha dourada, onde você é amado, mas por algo que não é real. A dignidade estoica está justamente em permanecer inteiro, mesmo sob desprezo, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém celebra, porque a verdadeira nobreza não precisa de testemunho. Ela é compromisso com o que se sabe ser certo, mesmo que doa, mesmo que cuide, mesmo que não brilhe. Epicteto não propõe que você seja indiferente, ele propõe que você seja verdadeiro, que troque o vício do reconhecimento pela prática da consistência, que escolha, noite após noite, dormir em paz com a própria consciência, mesmo que o mundo jamais perceba o esforço silencioso que isso exige. Um gesto íntimo que pode te lembrar disso é sim. Antes de dormir, pergunte: onde hoje eu fui íntegro, mesmo que ninguém tenha notado? E escreva como quem deixa rastros para si mesmo, porque quando a vida parecer ruir lá fora, essas respostas serão abrigo. E você lembrará que o valor mais profundo não precisa ser aplaudido, ele só precisa ser vivido. 5. O homem é perturbado não pelas coisas, mas pela ideia que faz dela. Há dias em que parece que tudo conspira com um contratempo, um silêncio, uma rejeição inesperada. E de repente, a mente se agita, o coração acelera, o corpo entra em alerta. Mas se você parar só por um instante, talvez perceba. O que dói não é o que aconteceu, é o que você acreditou que aquilo significava. Epicteto repete mais de uma vez essa ideia. Não porque seja simples, que é essencial. Repetição, para ele, não era redundância, era prática, era limpeza da mente, era maneira de recalibrar o olhar. Porque a mente, sem treino, distorce, amplifica, cria monstros onde havia apenas sombras. Imagine uma porta trancada. A porta em si não causa sofrimento. O que machuca é a expectativa de que ela deveria estar aberta. A crença de que você tinha o direito de passar. A raiva por alguém tê-la fechado. A angústia de se sentir preso. Mas se você olhar de novo, verá apenas uma porta. O resto é ideia. Isso não torna a dor menos legítima, mas torna possível entender que muito do que carregamos é criado, mantido e alimentado por dentro. São as histórias que contamos sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre o que deveria ter sido, histórias que viram cárcere emocional. Epicteto propõe uma prática: reescrever essas ideias, observar os pensamentos com a mesma atenção com que escutamos uma música triste, com respeito também para perceber o que é ruído e o que é verdade. Quando você entende que a perturbação mora na ideia, não na coisa em si, uma brecha abre, uma luz atravessa o que parece sólido, e nessa luz surge a possibilidade de recomeçar, com mais lucidez, com mais compaixão, com mais espaço para respirar, porque no fim, não é o mundo que precisa mudar, é a maneira como o mundo se instala dentro de você. O silêncio interior que resta depois que a mente se acalma. Depois de tanta agitação interna, depois de tantas ideias que ecoam como trovões dentro do peito, há algo que permanece. Um silêncio, mas não o silêncio do vazio, o silêncio da presença, da mente que parou de correr, da alma que deixou de resistir. Sêneca dizia que as grandes decisões da alma nascem no silêncio, não no ruído das emoções. E quando você se permite atravessar as palavras de Epicteto, algo em você começa a se alinhar
alinhar a essa verdade. Você para de buscar fora o que só pode ser cultivado por dentro. Para de mendigar controle, reconhecimento, previsibilidade e começa a tocar uma liberdade mais sutil, a liberdade de estar em paz, mesmo quando o mundo não está. Epicteto não nos convida a evitar a dor. Ele não nos promete conforto. O que ele oferece é firmeza, é a sabedoria de quem já viu o fundo do poço, mas se recusou a ser definido por ele, de quem perdeu tudo o que se pode perder, exceto a própria lucidez, de quem foi ferido, humilhado, silenciado, mas ainda assim decidiu pensar com clareza, escolher com consciência, viver com inteireza. A transformação estoica é assim. Não vem de uma grande revelação, vem do hábito silencioso de voltar de repetir as mesmas frases até que elas deixem de ser ideias e se tornem chão, até que deixem de ser conselhos e se tornem coluna vertebral. Você pode imaginar Epicteto como uma rocha no meio da tempestade, imóvel, não por dureza, mas por sabedoria. A tempestade vem, a água sobe, o vento grita, mas ele porque aprendeu que não se afoga quem aprendeu a ficar. E talvez seja isso que mais importa agora, não tentar ser perfeito, não tentar estar sempre certo, mas aprender a em si, com lucidez, com dignidade, com silêncio, porque quando a mente se acalma, o essencial enfim aparece. E o essencial quase sempre é aquilo que você já carregava, mas ainda não tinha escutado.